Arata Hinohara era um estudante deprimido do ensino médio, que costumava ser um atleta talentoso, mas foi traído e intimidado por seu melhor amigo no ensino médio. Desde então, ele não conseguia viver livremente, pois o trauma da traição vivia em sua cabeça. Tudo muda quando, um dia, ele troca de lugar com outra pessoa de um mundo paralelo, e é imediatamente empurrado para uma batalha, em que apenas o vencedor pode sobreviver. Isso faz com que ele enfrente seus medos, transformando-se em um dos heróis mais poderosos. Antes disso, era um covarde, quebrado pelo bullying constante de Masato, que era seu melhor amigo. Durante o ensino médio, ele se animou ao fazer um novo amigo. Contudo, ao ouvir esse novo amigo dizer a alguns valentões que nunca tinha sido amigo de Arata, seu coração se partiu completamente. Arata perdeu toda a fé nos outros, e pensou que nunca confiaria em ninguém. Agora ele só queria desaparecer deste mundo. Em outro mundo, outro garoto com o mesmo nome de Arata está fugindo de casa. Sua avó lhe diz para desistir da fuga e aceitar seu destino. E Arata também se recusa a fingir ser uma mulher porque o crossdressing não é para ele. Enfurecida por ele estar respondendo, sua avó o ataca com um ataque mágico, e ele cai no mar. Depois, ele é resgatado, e sua avó diz que ele deve viver como mulher e ser a próxima princesa do reino. O reino é sempre governado por uma princesa mágica do clã Aradatos. A princesa atual é idosa, mas há décadas o clã não tem uma sucessora. Por isso, a avó de Aratatu declarou que ele era menina ao nascer, e agora ele deve ser a próxima princesa governante. Ele diz a ela que isso é impossível porque somente as mulheres podem usar magia neste mundo, e esse é um dos critérios mais importantes para se tornar a princesa regente. No entanto, a avó lhe diz que, se ele não for a próxima princesa, todo o clã será expurgado por não cumprir seu dever. Ela diz a Aratatu para engolir seu orgulho e se tornar uma mulher para que possa proteger seu clã e sua arma divina. Arata II simplesmente levanta a espada enferrujada e começa a brincar com ela, dizendo que é apenas um pedaço de lixo, não uma arma divina. A avó grita com ele, mas de repente sofre um derrame. Ao vê-la assim, Arata não tem escolha, a não ser agir como uma mulher para o bem de seu clã. No dia seguinte, Aratatu entra em uma carruagem com sua serva pessoal Kotorra. O quê? Que explica que a princesa subjuga os deuses deste mundo que residem nas espadas. A atual princesa já governou por 210 anos, totalizando 60 anos, e agora está velha demais. Esse sermão não ajuda Aratatu a se sentir melhor depois que ele se veste como uma garota, e deseja desaparecer em outro mundo. Para ajudá-lo a se sentir melhor, Kotorra lhe dá um amuleto de boa sorte que ganhou da princesa Kiku quando a serviu no passado. Seu gesto também anima Arata, e ele diz que fará o possível para enganar Kiku e seus guardas. No dia seguinte, ele vai para a capital e entra na gigantesca torre que é a residência da princesa governante. Arata também vai até o topo da torre e se vê cercado pelos santuários dos 12 guardiões, os guerreiros mais fortes do reino e os guardas leais da princesa. De repente, a princesa Kiku chega para cumprimentá-lo e iniciar a cerimônia. E Arata também fica surpreso ao ver que ela não é uma velha bruxa como ele imaginava, mas uma loli. Arata também descobre que Kikyu é uma pessoa muito gentil e simpática e não quer trair sua confiança. Mas de repente, um de seus 12 guardas vai até o altar e a mata. Ela fica arrasada com a traição do homem chamado Kanji e o ataca com uma explosão mágica, mas está fraca demais para causar qualquer dano. A princesa cai no chão e usa a última gota de sua energia para preservar seu corpo. E quando Arata também deixa transparecer sua verdadeira voz, Kana descobre que ele é um homem. Ele já planejava matar a princesa, então não importa o gênero. Aratatu se apavora e pede aos 12 guardiões que ajudem, pois a princesa morreu. Mas todos são traidores. De repente, Kana ataca Arata, que se esquiva e pula na piscina. Quando as chamas verdes da torre se apagam, o público entra em pânico e Kana diz que a princesa foi morta. O Arata é um homem que fingiu ser uma mulher para se aproximar dela sem levantar suspeitas. Kana mobiliza todo o exército para encontrar Arata também, que corre pela cidade sem camisa para chegar a um local seguro. Desesperado, ele se dirige à Floresta Kando, que é conhecida por ser um lugar temido que consome aqueles que entram nela e aqueles que saem são transformados para sempre. Aratatu só consegue pensar nos 12 guardiões traindo a princesa, quando de repente, a floresta começa a ecoar com barulhos estranhos. Arata II se pergunta o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, Arata também ouve alguém chamando seu nome. Por um breve momento, eles se veem flutuando no céu, e em seguida, são trocados um pelo outro. Arata se encontra na floresta, incapaz de entender o que acabou de acontecer ou onde está. No momento em que ele sai da floresta e observa a torre, uma flecha rápida quase o atinge. Kana e alguns soldados estão lá para capturá-lo, pois, para eles, ele também se parece com Arata. Arata se esconde nas árvores para evitar flechas e é teletransportado. De repente, Kotorra pula nele,
achando que é Arata. Ela fica feliz por ele estar bem, mas Arata pergunta quem ela é. Ela diz que não é hora de brincar e o leva para a aldeia. Ao chegarem, Konoha conta à avó que Kikyu morreu, e todos pensam que Arata a matou. A vovó fica chocada, e então Konoha diz que Arata também perdeu suas memórias. Depois de entrar na floresta Kando, a vovó fica assustada e leva Arata para o porão secreto, onde ele revela que é de outro mundo. Ela acredita nele porque a lenda das florestas Kando diz que aqueles que retornam da floresta estão completamente mudados. E pode ser porque todos eles foram trocados por outra pessoa de um mundo diferente. Arata fica chocado e pergunta se pode voltar, mas ela recusa, dizendo que ele deve viver como Arata agora. Arata não quer ser criminoso, mas a avó insiste que ele não cometeria tal crime. Arata enlouquece pensando em sua vida cheia de sofrimento, quando a avó ouve Kotoha gritar. Ela descobre que Kana a fez refém, exigindo Arata ame se ela quer que a garota viva. A avó afirma que não sabe nada sobre isso, então Kana tortura Kotoha, perguntando se ela quer morrer protegendo um criminoso. Ela grita que acredita que Arata também não matou a princesa, e essas palavras abalam Arata em seu íntimo. Ele não pode permitir que a fé de outra pessoa seja traída, então ele sai para salvar Kotoha. Kana joga Kotoha de lado enquanto ele ordena que um soldado o mate. Arata cambaleou para trás e notou que a espada enferrujada caiu no chão. Ele a pega para se defender e empurra o soldado para trás. De repente, o poder adormecido dentro da espada enferrujada desperta. Arata e Granny percebem o fato, mas Kana não. Ele acha que uma arma divina é inútil nas mãos de uma pessoa normal, então decide matar Arata usando a habilidade de fogo de sua espada. Arata entra em pânico, mas quando a avó lhe diz para dizer ao deus dentro da espada para aparecer, ele faz o mesmo. De repente, uma barreira dourada surge ao redor dele, absorvendo o fogo do ataque de Kana. Todos ficam incrédulos, especialmente Arata. Com o ataque sendo absorvido, Kana decide subjugar o poder de sua arma, afirmando ser incrível que Arata também seja um escolhido. Então, o telhado danificado desmorona. Os soldados vasculham as ruínas, mas não acham Arata e os outros. Kana está só quando Aka, outro dos 12 guardiões, chega e informa que querem capturar Arata vivo, para julgá-lo e puni-lo publicamente pela rebelião. No mundo moderno, a mãe e a irmã de Arata o procuram, mas não conseguem contato. Nesse momento, eles veem um grupo de pessoas reunidas em torno de alguém falando sobre um belo homem sem camisa nas ruas. A mãe de Arata é um pouco pervertida, então ela se esquece do filho e vai ver o homem bonito, só para descobrir que também é Arata, que se parece exatamente com seu filho. Por outro lado, Arata e outros estão em uma caverna onde a avó diz a Arata que os deuses deste mundo residem em armas divinas. Os escolhidos podem empunhar essas armas divinas e comandar o poder dos deuses, e agora, Arata é um deles. Depois disso, a Konoha lhe dá a comida favorita de Arata, esperando que suas memórias retornem se ele a comer. Arata se sente mal pela garota que quer Arata de volta tão desesperadamente, que não consegue aceitar que ele é uma pessoa diferente. Ele sai para tomar um pouco de ar fresco, mas Kotoha também o segue até lá. Ela diz a Arata que sua memória certamente voltará, e quando ele tenta explicar que é uma pessoa diferente de outro mundo, ela acena com a cabeça como se acreditasse em tudo o que ele diz. Então, de repente, ela o abraça por trás, dizendo que acredita que seu mestre voltará. Arata já está confuso, e então Kotonoha abre sua camisa e descobre que o amuleto da sorte que ela lhe deu está faltando. Ela pergunta se ele o perdeu, e mesmo chateada, lhe dá o segundo do conjunto. Arata começa a se abrir com ela quando de repente Kana chega, e ele já fez a avó de refém. Ele diz a Arata para se render ou lutar com ele, e a vovó proíbe Arata de usar sua arma, então ele é preso. Kana o joga em uma carruagem de prisão e diz que ele será julgado oficialmente pelo assassinato da princesa. E Arata grita que ele nem sabe do que está falando. Kana acha que ele perdeu a memória na floresta, mas ele não se importa, pois pretende puni-lo de qualquer forma. Depois disso, Arata enlouquece dentro da carruagem quando de repente, seu amuleto da sorte começa a brilhar e projeta um vídeo na parede mostrando Arata em seu quarto. Os dois meninos ficam chocados ao ver isso, e Arata tenta voltar para seu quarto pelo portal, mas bate a cabeça na carruagem de madeira. Finalmente, os dois Aratas percebem e aceitam o fato de terem trocado de mundo. Arata. Pergunta a Arata por que ele matou a princesa, e ele responde que está sendo incriminado por um crime. Pode sim, e todos os 12 guardas estão envolvidos. Ele afirma que a princesa ficou arrasada quando os bastardos a traíram e que ele nunca os perdoará. Arata fica chocado ao ouvir isso, mas decide confiar em Arata. Arata então pergunta se Kotoha e a vovó estão bem, e Arata responde que elas não foram presas. Arata fica aliviado, e pede que ele cuide deles. Arata também revela que a espada divina despertou, e Arata fica animado porque agora alguém pode lutar contra os 12 guardiões.
Eles prometem um ao outro que tentarão encontrar uma maneira de fazer as coisas voltarem ao normal. Mas de repente, o portal começa a se encolher. Nesse momento, a mãe de Arata também começa a ir ao seu quarto no mundo moderno. Arata tenta chamá-la, mas não adianta, pois o portal se fecha. No dia seguinte, um júri é convocado para decidir a punição de Arata. Os 12 guardiões o acusam de matar a princesa disfarçado de mulher. Mostram uma foto da princesa entre a vida e a morte. O júri furioso exige a pena de morte sem julgamento. Kana os silencia e diz que os guardiões não protegeram a princesa, deixando-os tristes. Arata fica furioso e manda Kana parar. Chama os 12 guardiões de traidores e assassinos, piores que escória. Pergunta se não se sentiram mal ao atacar a princesa que confiou neles. De repente, Akka lança sua lança em Arata e pergunta como ele pode mentir sobre os 12 guardiões ferirem a princesa, pois sofrem com sua morte. Os outros guerreiros de elite também fazem a mesma encenação, e apesar de ser uma tentativa de atuação muito ruim, eles conseguem convencer o júri. Agora que Arata está encurralado por todos, ele se lembra de como sofria bullying na escola e desiste. Ele é exilado na ilha-prisão de Gotoya como punição, em vez de ser executado, porque Kana quer que ele viva até descobrir qual arma divina é forte o suficiente para dominar sua espada. Arata é colocado em um navio-prisão e voa para longe. E logo Konoharu é jogada em sua cela, porque foi pega se esgueirando para dentro do navio. O guarda diz que ela também será exilada em Katoya junto com seu homem. Mas Konoha não se importa, desde que esteja ao seu lado. Arata acha que pode quebrar as paredes da prisão usando sua espada divina. Ele tenta manifestar seu poder, mas nada acontece. Ele pensa em desistir, mas seu amuleto brilha intensamente, e ele e Kotoha são levados ao céu. Lá, a princesa Kiku aparece e chama Arata de verdadeiro guardião. Kiku diz que suas palavras sinceras no julgamento a tocaram e trouxeram alegria, mostrando nova esperança para o reino. A princesa Kiku explica que usou seu poder para subjugar os deuses nas Divine Weapons, garantindo o bem-estar e a prosperidade de reino. No entanto, se ela morrer, as armas divinas serão liberadas e, em breve, o guerreiro que carrega o poder delas será arrastado por grandes ambições que acabarão por lançar o mundo no caos. É por isso que Kiku quer que Arata restaure o reino em seu nome. Para isso, ele precisa levar a espada divina até seu corpo em coma, antes que ela perca o pouco de vida que lhe resta. Arata está muito inseguro quanto a isso, e diz que um garoto fraco e covarde como ele não pode fazer nada. No entanto, Kiku diz que só pode confiar nele para essa tarefa. Arata fica chocado, e de repente, volta para a prisão com um flash brilhante. Ele então se pergunta se realmente pode fazer o que a princesa quer que ele faça. Konoha afirma que Kiku acredita nele, e ela também acredita. Ela lhe diz que, para começar, ele deve armazenar sua arma divina dentro de seu corpo, pois os escolhidos podem fazer isso. Arata acha bastante conveniente guardar a espada em sua mão. Nesse meio tempo, o navio chega a Gotoya, a ilha-prisão que parece ter saído de um filme de distopia steampunk. Os guardas jogam Arata e Kotoha lá dentro com muitos outros criminosos. Arata protege Kotoha dos olhares de morte que recebem do resto dos prisioneiros, que amaldiçoam a princesa assassina. O ambiente é sombrio e ameaçador, mas de repente, 2 garotos desordeiros chegam e dizem a Arata que eles são os chefes da prisão e que ele deve lhes dar todas as suas coisas e roupas. Eles começam a corar ao ver a bela Kotoha, e aproveitando essa chance, Arata tenta escapar deles. O garoto ruivo chamado Ken o percebe e o ataca imediatamente. Ele machuca a mão de Arata e o derruba no chão, perguntando como alguém tão fraco como ele pode matar a princesa. Antes que Arata possa explicar sua inocência, a prisão começa a tremer, e os prisioneiros se assustam, dizendo que é a hora do acerto de contas. Eles fogem e Arata fica confuso, pois até Ken foge sem terminar a luta. De repente, os enormes tubos ocos começam a se mover e atacam 2 pessoas, sugando-as. Com isso, a prisão inteira fica em silêncio. Arata se pergunta o que está acontecendo quando uma mulher chega e lhe diz que foi um ato do diretor Suga, que dirige a prisão todos os dias. Ele escolhe 2 prisioneiros e os come, e todos chamam isso de hora do acerto de contas. A mulher então rouba um alfinete do cabelo de Kotoha, dizendo que é o preço por dar informações enquanto volta para casa. Logo depois disso, Arata tenta escapar da prisão usando sua espada. Ele tenta invocar seu poder, mas é totalmente inútil. Nesse meio tempo, Kotoha encontrou um banho quente para Arata e se oferece para esfregar suas costas. Ele recusa a oferta, mas então Kotoha percebe o ferimento e o cura com magia. Arata fica curioso. Então Kotoha lhe diz que ela é de um clã de servos e que as mulheres de seu clã têm a capacidade de proteger seu mestre. Ela usa sua magia na cabeça de Arata para fazê-lo relaxar. Finalmente, Arata percebe a devoção de Kotoha ao seu mestre, o que a levou a ir à prisão com ele. Ele a agradece quando, de repente, a prisão começa a tremer novamente, e o chão sob os pés de Kotoha desmorona. Ela cai no andar de baixo,
E Arata se apavora porque não conseguia mover o corpo mesmo quando a via em perigo. Ele ainda tenta encontrá-la e pergunta aos outros prisioneiros se eles a viram, mas eles não têm resposta. Algumas pessoas até começam a persegui-lo, pois querem acabar com o Princess Killer. Arata se esconde deles quando, de repente, encontra a mulher de antes, que se apresenta como Ozan. Ela diz a Arata que há rumores de que se alguém matar aquele que assassinou a princesa, poderá ir para casa, mas ela não acha que isso seja verdade. Ela então pergunta onde está a garota que está com ele, e Arata pergunta se ela sabe de alguma coisa. Ozung afirma. E Arata imediatamente oferece sua bolsa como preço pela informação. Ozung lhe diz que a ruiva chamada Ken a levou e lhe dá essa informação de graça porque sabe como é perder alguém especial. Ela pergunta a Arata com pressa, pois Ken é um encrenqueiro. Porém, Ken e seu irmão Jin são obedientes com Kotorra. Ela os agradece por salvá-la quando caiu. E Jin sai para Ken ficar com a garota. Mas Ken não sabe lidar com isso, e sai. Logo, encontra Jin desmaiado e Arata ao lado. Ken acha que Arata nocauteou seu irmão e o ataca com raiva. Arata tenta esclarecer o mal-entendido, mas Ken não o ouve, forçando-o a sacar sua espada. Nesse momento, Jin acorda e diz a seu irmão que Arata não é o inimigo. De repente, um criminoso corre para atacar Ken, mas Arata o derruba com um chute. Ken reconhece o homem como membro da gangue rival, e Jin lhe diz que a gangue o atacou e levou seu anel. Mas Arata o salvou. Ken pede a Arata que cuide de Jin enquanto busca vingança e recupera o anel do irmão. Arata leva Jin para a sala, conta sua história enquanto Kotoa cuida dele. Foi sequestrado por ladrões e conheceu Ken, tornando-se irmãos. Quando a gangue teve problemas, incriminaram os dois e os enviaram para Gatoya. O anel era a lembrança da mãe. E Ken prometeu a Jin que sairiam da prisão, e então vão para casa juntos. Depois de tudo isso, Arata e Konoha finalmente têm a chance de conversar em particular. Ele diz a ela que está pronto para ajudar a princesa agora, e a primeira coisa que precisam fazer é encontrar uma maneira de sair da prisão. Jin diz que isso é impossível porque Warden Suga é um escolhido com uma arma divina, e que eles não podem derrotá-lo. Nesse momento, Ken aparece com o anel de Jin. Ele agradece a Arata por salvar seu irmão, mas depois o desafia para uma luta novamente. Ele acha que caçar Arata é sua saída da prisão. Mas antes de agir, o acerto de contas começa. Um cano sequestra Ken, enquanto o outro mira Arata. Arata, paralisado de medo, é empurrado por Jin para ir com seu irmão. Arata está abalado por falhar, não conseguindo salvar os outros novamente. No entanto, ver as ações de Jin lhe dá coragem e ele decide salvar os irmãos. Ele pega os grandes canos que se dirigem para cima, pois lá eles podem encontrar o diretor. Ele sabe que será perigoso, então promete proteger Kotorra de tudo. Por outro lado, Ken e Jin estão no último andar, amarrados pelos fortes canos de ferro. Eles lutam para se libertar, mas os canos os prendem ainda mais. Shuka declara que os julgará por seus pecados e dá a eles a chance de lutarem até a morte, prometendo deixar o sobrevivente ir embora. Ken se recusa a lutar contra seu irmão, mas Suga lhe diz que, se não lutarem, ambos morrerão. Ele os deixa na arena e também lhes dá suas armas. Jin não quer lutar, mas Ken pega sua arma e começa a atacá-lo. Arata e Konoha chegam bem a tempo de ver Ken atacando Jin. Arata entra em ação e diz a Suga para parar imediatamente com essa loucura. O cruel diretor responde que não deixará ninguém interferir em sua justiça. Ele ataca Arata com canos, mas ele se esquiva e diz que os meninos não são pessoas ruins. Suga apenas aponta para Ken, que está atacando Jin freneticamente. Ele até diz que não é mais seu irmão mais novo, e essas palavras lembram Arata da traição de seu melhor amigo. De repente, Ken ataca Jin, que instintivamente o acerta com a arma. Enquanto Ken cai, ele se lembra do encontro que tiveram no covil dos ladrões. Nesse momento, Ken prometeu que levaria Jin de volta à mãe. Agora, ele só pode esperar que Jin sobreviva e consiga escapar. Arata, então, percebe o sacrifício que Ken fez por seu irmão. Suba captura Jin, acusando-o de criminoso. Arata, furioso, saca a espada e corta os canos para libertá-lo. Um grande cano se volta contra Arata, que se agarra enquanto cai, mas se segura firme. Todos observam atentamente, e Suba pergunta a Arata como ele luta sem saber usar a arma. Konoha grita seu nome, e de repente, Arata se lembra de sua promessa de sempre protegê-la. Ele pede que sua arma divina mostre seu verdadeiro poder. De repente, uma luz dourada irradia de sua espada, deixando todos na prisão deslumbrados. Arata está em sua barreira dourada, e os canos ao seu redor começam a se desintegrar assim que ele se aproxima deles. Suga ataca Arata com todo o seu poder, mas o único golpe de Arata neutraliza seu ataque e expõe o verdadeiro corpo do diretor que estava embaixo da ilha.
tempo todo. Ele é apenas um homem velho, com canos saindo de seu corpo e uma arma preta esfaqueando seu estômago. Arata acha que o pobre homem está sofrendo, então tenta libertá-lo. Mas quando segura sua espada negra, ele vê o passado de Suba. Ele já foi uma pessoa gentil e bondosa, e tratava os criminosos com compaixão, dizendo-lhes que repensassem suas ações e mudassem suas vidas para sair da prisão. No entanto, um homem em quem ele confiava o traiu porque achava que Suga o desprezava. Ele o cortou e o jogou no vulcão antes de esfaqueá-lo com sua arma divina. Por causa dessa traição, Suga mudou para o lado negro e se transformou em um demônio. Tubos começaram a sair de seu corpo, matando o traidor e transformando a prisão. A mente distorcida de Soba decidiu nunca mais confiar em ninguém e usou seu poder para prender todos em um inferno criado por ele. Arata finalmente entende o motivo pelo qual Suga ficou assim. Mas o velho diretor acha que ele não consegue entender. Suga pede que ele acabe com ele, e até mesmo os prisioneiros torcem para que Arata mate o velho. No entanto, Arata acalma sua arma e tenta tirar a espada negra de Suga. A aura negra da espada começa a se espalhar em direção a Arata, enchendo sua mente de raiva e ódio contra aqueles que o traíram. Arata grita de angústia enquanto lágrimas escorrem por seu rosto, mas ele jura salvar Suga a todo custo. Ele puxa a espada e cai de joelhos. O velho diretor lhe pergunta por que ele foi tão longe para salvá-lo, e Arata responde que é porque ambos foram traídos e feridos. Mas ele ainda quer confiar e ajudar os outros. Suga fica comovido com suas palavras e agradece a Arata por tê-lo libertado do lado negro. De repente, a espada retorna à sua forma original, e Suga revela que ela abriga o deus Senua dentro dela. Ele começa a se desintegrar e entra na espada que explode em energia dourada. Suga diz a Arata que submete seu poder a ele e pede que use a espada com justiça. A energia dourada entra na espada de Arata, transformando-a na espada Saniwa. Ele libera o poder de uma vez, e a energia dourada transforma Betoya enquanto todos observam admirados. As pessoas levadas durante o acerto, o Dr. Kana também voltou vivo, e todos estão felizes. Nesse momento, Kana chega à procura de Arata. Ele tinha visto o clarão de luz no céu, e começou a interrogar as pessoas sobre o que havia acontecido. A voz de Shuka alerta Arata sobre o perigo, e diz a ele para ir embora enquanto aparece em uma forma espectral diante de Kana. Kana percebe que o velho diretor foi derrotado. E Suga lhe diz que Arata é forte, assim como sua espada divina. Ele revela que é a espada das origens que governará o mundo. Enquanto isso, Ken e Jin levam Arata para o barco em que costumavam viver e o usam para fugir da ilha. Por outro lado, Arata também está vivendo despreocupado como sempre, mesmo quando está na casa de Arata. Sua família está preocupada com ele porque o médico o diagnosticou com amnésia temporária. Seu pai diz que ele deve ficar fora da escola por alguns dias, mas sua mãe é contra. Ela diz que eles devem ser sábios e corajosos para que possam entender e apoiar seu filho. Nesse momento, Arata também desce as escadas dizendo que seu corpo está rígido, porque ele não caça há algum tempo. Todos se assustam, mas seus pais tentam agir como se soubessem do que ele está falando. A irmã de Arata, no entanto, está farta dessa conversa fiada. De volta ao mundo da fantasia, Kam retorna ao seu território natal, ainda pensando nas palavras de Soba, de que Arata tem a espada da origem não muito longe dele. Arata e seu grupo mal conseguiram aterrissar em uma ilha depois que o barco se desintegrou. No meio do caminho, eles verificam os mapas, e Ken diz que estão longe da capital, e que, para chegar lá, precisam passar pelo território de Kana. Arata está curioso, então Kotorra explica que os 12 guardiões são governantes de 12 domínios do reino. E sem a princesa para governá-los, eles estão voltando para seus territórios. De repente, eles veem fumaça à distância, e a seguem para encontrar algumas pessoas comuns acampando na floresta. Jin as reconhece como as pessoas de sua aldeia, e corre até elas. Eles também o reconhecem, e Jin diz a todos que é seguro sair agora. Nesse momento, sua mãe sai da barraca, e fica muito emocionada ao ver seu filho de volta. Eles se abraçam, e em seguida, Ken e outros também chegam ao local. Jin conta à mãe como Ken o salvou, e ela lhe agradece. Ele responde que não foi nada demais, mas já está triste por poder perder Jin agora. Enquanto isso, Arata conversa com os aldeões e descobre que uma guerra pode estourar em breve, porque os 12 guardiões voltaram a governar seu próprio território, e todos eles estão ambiciosos para ganhar mais poder. É por isso que os aldeões estão fugindo para lugares distantes da luta. Arata se pergunta o que acontecerá agora, e Ken lhe diz que um dos 12 guardiões chegará ao topo e se tornará rei. Ele diz que no passado, os 12 guardiões também brigavam o tempo todo, mas a princesa os reprimiu e trouxe paz para todo o reino. Logo, Jin e os aldeões vão embora, e Arata e seus amigos seguem para se despedir. Eles chegam a uma cachoeira que quase desaparece a cada mês, abrindo a entrada para uma passagem secreta. Os aldeões partem, desejando a Arata e Kotorra, tudo de bom. Jin também se despede de Arata e Kotorra e diz a Ken para ir com ele. No entanto, Ken não vai com ele, e quando o fluxo da cachoeira aumenta, a mãe de Jin leva o filho embora. Jin se pergunta o que está acontecendo.
Mas Ken sorri e diz a ele para viver feliz com sua mãe, até se encontrarem mais tarde. Com isso, a cachoeira retorna à sua força total, e quando o caminho se fecha, Jin está em lágrimas. Arata pergunta a Ken por que ele fez isso. Ele responde que foi a gangue dele que sequestrou Jin, portanto, ele não tem o direito de estar com sua família. Ele diz a Arada e Kotoha para irem embora em seu caminho também, porque ele quer ficar sozinho agora. No entanto, Arata simplesmente agarra sua mão e diz que vai junto com eles. Embora meio relutante, Ken decide ir com eles. Arata se cansa logo na jornada, e quando o grupo decide fazer uma pausa, vê um monstro enorme que assusta a Arada. Ele ruge alto e começa a persegui-los. Eles correm e tropeçam, e o monstro furioso passa por cima deles sem perceber que estavam embaixo dele. Quando Arada e seus amigos estão a salvo, eles veem movimento nos arbustos e encontram uma garota segurando o ovo do monstro que acabaram de ver. O monstro os encontra novamente, e todos fogem. Ken é o último a reagir, então o monstro o persegue enquanto todos os outros ficam em segurança. Arata e Kagoha perguntam a Ino por que roubou o ovo do monstro, já que é perigoso. Ela diz que sua patroa está grávida e queria dar o ovo gigante para ela comer. De repente, o bebê monstro eclode, e Ino se decepciona por não poder mais usá-lo. Nesse momento, o mestre de Ino, Oika, aparece montado de forma estranha, com Ken logo atrás. Ken diz que esse homem o salvou, e no momento em que Arata agradece ao Rika, ele tem febre alta e desmaia. Quando Arata acorda, ele se encontra na casa de Oluka com Ken ao seu lado. A esposa de Loika chega com uma muda de roupa e fica aliviada ao ver que Arata está acordado. Depois disso, Arata verifica seus pertences e encontra seu smartphone entre eles. Ele imediatamente o verifica enquanto tenta esconder o celular de Ken, como se ele fosse um primo irritante que quer saber se ele tem algum jogo. Arata liga o telefone. Felizmente ainda funciona. A última mensagem é de Suguru, seu amigo que o traiu. Arata fica triste, mas Ken lembra algo importante. Ohika é servo de Kana. Se descobrirem, estarão em apuros. Arata se apavora. Nesse momento, Olika entra na sala com uma espada divina na mão. Ele usa seu poder para consertar a lança danificada de Ken, e ao ver Arata chocado, diz a ele que nem todas as armas divinas são usadas para destruição. Ele então diz que também não gosta de guerra, e que graças ao fato de Kana ser uma governante gentil, sua região é bastante próspera. Ao mesmo tempo, Kana está de volta em casa e visita o túmulo de uma pessoa muito querida para ele. Ele promete a ela que se tornará o rei e tomará o trono para ela. Nesse momento, um soldado vem correndo até ele com a notícia de que um de seus servos mais próximos foi atacado. Kana vai até lá às pressas para encontrar todos na casa massacrados e fica sabendo pelo servo que Eika os atacou. Kana fica profundamente abalado ao ouvir essa notícia. Como Eka era um de seus amigos mais próximos, ele fica sabendo que outros servos também estão sendo atacados e decide ir até eles rapidamente. Mas todos foram mortos, exceto Oika. Kana decide correr para o vilarejo de Oika para que possa, pelo menos, salvá-lo. De volta à aldeia, tudo está em paz. Oika ouviu falar que a guerra está se aproximando, mas não vai participar dela porque não gosta de derramamento de sangue. Arata comenta que é estúpido matar uns aos outros para subir na hierarquia. Mas Oliga lhe diz que não é necessário matar outro para se tornar o rei. Ele explica que, se alguém conseguir fazer com que outros guerreiros escolhidos se submetam a ele, poderá unir todas as armas divinas e se tornar rei sem derramar sangue. Arata percebe que foi isso que Suba fez, e coincidentemente, Ohika também ouviu falar sobre isso. Arata agora está em seu limite, temendo que seu segredo tenha sido descoberto. Ohika diz que a pessoa que assassinou a princesa também era um escolhido que escapou da prisão. Ele diz que, se as notícias sobre Suga se render a ele forem verdadeiras, o homem foi incriminado. Explica que a arma divina de Suga, Sameiwa, vê a verdadeira natureza de qualquer um, então não se submeterá a um criminoso. Oika se vira, sugerindo que sabe que Arata é a pessoa. Mas antes de algo acontecer, o criado avisa Oika que há um convidado esperando. Depois, a criada Ino faz Arata e o grupo saírem rápido porque o convidado está em sua casa. Independentemente do perigo, Arata e os outros se esgueiram para a sala de reuniões, onde ouvem Aka dizer a Ohika que foi Kana quem matou a princesa. Ele coloca toda a culpa em Kana, dizendo que ele foi o cérebro por trás do assassinato e que está usando Arata apenas para distrair a todos. Então, ele finalmente chega ao ponto e diz a Oika para se tornar seu servo em vez de um assassino. Oika responde que não acredita no que Aka diz, e que mesmo que ele tenha dito a verdade, ele é leal a Kana. Eika promete que o seguirá independentemente de seus pecados. Em resposta, Aka saca sua lança divina e a finca no chão, criando espinhos de terra. Os espinhos não machucam Ohika, mas levam sua esposa grávida como refém. Ohika pergunta a Ika por que ele está fazendo isso, já que não precisa da ajuda dele para se tornar o rei. A Ika responde que está fazendo isso porque quer todas as armas divinas, e tomou as armas dos outros 6 servos de Kana. Aka pergunta a Oka se deixará sua esposa morrer ou se renderá. Arata fica horrorizado com a crueldade de Eka.
Ele quase saca a arma, mas Oika percebe e decide se render. Pede a Eika que prometa não machucar sua esposa ou convidados. Ele promete, e Oika saca a arma, se submetendo a Aka. Seu corpo se transforma em energia, e entra na espada, que passa para a arma divina de Aka. A esposa de Oika chora ao perceber que perdeu o marido, e todos os outros também ficam chocados. Nesse momento, 2 servos vêm correndo depois de ouvir os barulhos altos, e a Ika os mata sem pestanejar. A esposa de Hoyuika implora para que ele ao menos a poupe, mas ele também a mata sem piedade. Arata fica furioso, e compara a Ika a um demônio. De repente, a cortina é aberta, pois a Ika sentiu todos atrás dela. Ele está prestes a atacar Arata também, quando de repente, Kana aparece. Ele fica arrasado ao ver a cena da carnificina, e pergunta a Aka como ele pôde fazer tal coisa. Aka responde que a guerra para se tornar rei já começou, e que ele não vai parar por nada para conquistar o trono. O enfurecido Kana usa seu ataque de fogo contra Aka, que o bloqueia com sua parede de pedra. No momento seguinte, Kana salta de cima dele e o ataca novamente, mas a Ika também consegue bloquear o ataque. Ele então envia espinhos de pedra em direção a Kana, que só consegue se esquivar. Um deles por pouco não o atinge, mas consegue danificar sua nave. Eka o ataca com mais espinhos, e Kana fica completamente cercado. Eika o ataca com uma chuva de balas de pedra, e quando Kana tenta se defender com uma parede de fogo, Eka o ataca por trás. Eles caem no chão, e o choque de suas armas libera uma poderosa onda de choque que sacode todo o lugar. Arata e seus amigos são arremessados para longe, mas ele ativa sua habilidade de barreira a tempo de fazê-los aterrissar em segurança. Do outro lado, Kana é consumido por sua raiva e coberto de fogo enquanto exige saber por que Aka fez isso. Aka o lembra de sua amiga Emi, que amava Kana, mas ela morreu por causa dele. Kana fica atônito com suas palavras e imediatamente perde sua arma e vai em direção a Aka. Aka esfaqueia o chão e cria réplicas de pedra da arma divina do servo de Kana. Ele declara que pegou todas elas e agora vai pegar a espada de Kana também. Uma espada afunda no chão. Então Kana responde jogando as mãos em Aka, que é seu amigo desde a infância. Eles costumavam treinar juntos, mas Aka sempre foi o mais forte e conseguiu parar o ataque de Kana com facilidade. Como sempre, ele o puxa para perto e o acusa de trair todos os outros primeiro. Ele o afasta e começa a bater nele com chicotes de terra, dizendo que não o matará para que ele possa viver com a vergonha e a dor de seu fracasso. Apesar de todas as maldades que Kana cometeu, Arata sente pena dele ao vê-lo assim. Ele sai e diz a Aika para parar, pois é vergonhoso para um guerreiro bater em um homem desarmado. Aka sabe que Arata também é um escolhido e lhe pergunta se ele também quer o trono. Arata responde que não há sentido em se tornar um rei se ele tiver que matar pessoas inocentes para chegar ao trono. Aka zomba dele, dizendo que não há lugar para ideais tão inúteis e elevados neste mundo. Ele diz que, para cada escolhido com uma arma divina, há apenas 2 opções. Ou eles podem se submeter a uma pessoa mais poderosa, ou podem se tornar mais fortes e fazer com que os outros se submetam a eles. Com isso, Aka diz a Kana para sofrer com sua agonia e sai em meio a uma tempestade de poeira. Mais tarde, todos estão desanimados, e Hino vai até Kana, pedindo-lhe que traga seu amado mestre de volta. Ela lhe diz que Ovika o respeitava mais do que qualquer outro no mundo, e acreditava que ele podia fazer qualquer coisa. Kana controla sua tristeza e responde que não é possível trazer Ovika de volta, porque sua alma agora faz parte da arma da Aka. Inama começa a chorar e amaldiçoa Kana e Aka por arruinarem sua felicidade. Kana só pode se desculpar com ela antes de ir embora. Mas Arata o impede, perguntando por que diabos ele está parecendo deprimido. Ele pergunta se ele está infeliz porque perdeu sua arma, ou porque perdeu as pessoas que confiavam nele de todo o coração. Arata agarra o colarinho dele, perguntando se ele nunca pensou que o karma viria em sua direção quando ele traiu a princesa. Ele diz a Kana que não merece ficar triste agora, e Kana dá um tapa em sua mão, dizendo a Arata que ele não sabe de nada. Ele afirma que eles foram, injustamente subjugados por Kiku, e que ele não poderia perder a chance de ouro de matá-la e liberar as armas de todos. Ele vai embora com isso, e então Ino amaldiçoa a Arata também, dizendo que ela odeia todos os guerreiros escolhidos. Arata não tem ideia do que dizer a ela, e não sabe o que fazer agora. Ele se isola até anoitecer. Pensa no pedido de Kiku, questionando se ela queria que ele lutasse para ser rei. Kotoha e Ken chegam e o incentivam a lutar. Arata está frustrado por não ter salvo Ohika e esposa. Quer ficar forte para dominar a Aka, mas diz que se tornará igual a ela. Depois, Ken diz a Arata para parar de agir como um B fraco. Ele sabe que Arata nunca lutou com ninguém antes, e diz a ele que, se quiser apenas chorar, pode ficar em casa, pois se quiser ficar mais forte, terá de machucar os outros. Ken pede que ele desista se não conseguir fazer isso, mas Arata se recusa, dizendo que Kiku confiou essa importante tarefa a ele. No entanto, ele quer salvar o mundo sem fazer com que os outros se submetam a ele. Kotoa o lembra de que Shuka não se submeteu a ele porque perdeu.
mas porque confiou seu poder e seus objetivos a ele. De repente, Arata entende a ideia, mas Kotorra tem mais a dizer. No passado, a vovó costumava lhe contar histórias sobre uma arma divina lendária que não possuía habilidades de ataque e apenas habilidades de defesa. No entanto, ela também era a mais forte das espadas divinas. Ela se chamava Tsukuyo, a espada divina das origens, e Kotorra acredita que seja a mesma que Arata possui. Ela acredita que, usando a espada das origens, ele pode dominar o mundo sem lutar. Quando Arata chama o nome de Tsukuyo, uma luz dourada ofuscante é liberada da espada, iluminando toda a área. Por outro lado, Arata também está vendo as fotos de Arata com sua amiga traidora Misato. Do lado de fora da casa, seu recente amigo Subaru está perambulando nervosamente. Arata também o nota, e decide encontrá-lo depois de lhe dar um susto. Arata também pergunta a Suguru quem ele é, e o nerd fica triste ao pensar que Arata está com raiva, porque o ouviu falar com os valentões sobre como eles nunca foram amigos. Ele apenas devolve o jogo que Arata lhe emprestou e foge. No dia seguinte, Arata-tu vai para a escola depois de um longo intervalo, e a primeira coisa que faz é cumprimentar Masato. Misato fica chocado ao vê-lo assim, e Arata-tu pede que ele lhe conte mais sobre Arata, pois eles devem ser amigos, já que tem muitas fotos juntos. Masato fica confuso, mas a mãe de Arata o leva ao diretor. Misato está furioso, achando que Arata brinca com ele. Mais tarde, dois valentões chamam Arata para o telhado, onde Masato o espera. Ele pergunta se Arata finge amnésia, mas Arata o ignora e corre para ver a vista. Masato, furioso, pergunta quem ele pensa que é. Arata também faz a mesma pergunta a ele, perguntando por que ele está agindo como um fanfarrão. Misato fica frustrada, e enquanto outros valentões tentam encurralar Arata, ele decide ir embora, dizendo que não está interessado em fracos que precisam estar em uma gangue para serem intimidadores. Enfurecido, Masato o ataca, mas Arata-tu agarra sua mão e o derruba com um único chute. Ele comenta que é muito arrogante por ser tão fraco, e diz que não sabe qual é o acordo com o Arata original, mas que ele não vai deixá-lo humilhá-lo mais. No mundo da fantasia, Arata e outros atravessam um rio quando Kotoa torce o tornozelo. Ken se oferece para carregá-la, mas ela recusa e tenta andar com a ajuda de Arata. Eles descansam em uma cabana, e Ken sai para buscar ervas. Sozinhos, Kotorra se agarra a Arata, dizendo que precisa mostrar seus sentimentos. Às vezes, Arata fica confuso, mas percebe que os sentimentos de Kotorra não são por ele, mas por Arata também, então não faz sentido se aproximar dela. Ele sai e usa seu amuleto da sorte para se comunicar com Arata também. Eles informam um ao outro sobre a situação, e em seguida, Arata pergunta a Arata como ele se sente em relação a Kotorra. Ele responde que eles cresceram juntos e que a vê como sua irmãzinha, a quem deve proteger a todo custo. Arata acha que Kotorra ficará triste se souber, mas promete a Arata que a protegerá. Arata diz que foi à escola e fez Misato se comportar. O cérebro de Arata agita ao ouvir Misato. Quando Arata 2 pergunta se algo está errado, o portal fecha. Arata está distraído quando Kana o estrangula por trás. Ele diz a Arata para entregar sua espada divina das origens, mas ele se recusa. Kana bate nele e o joga no chão, e de repente, o fogo irrompe ao redor deles. Arata fica confuso sobre como Kana pode usar o fogo sem sua espada, e ele responde que o fogo aqui é devido a um fenômeno natural. Mas mesmo sem sua arma, ele é um escolhido, e pode facilmente manipulá-lo. Kana ataca Arata com as chamas, e ele invoca sua espada, e ativa seu poder para bloquear o ataque. O escudo se dissipa, e então Kana pede a Arata que entregue a espada, e ele o poupará. Ele caminha em direção a Arata, que não consegue parar de tremer. E Kana pergunta por que a lendária espada das origens escolheu um covarde patético como ele. Ele pega a espada e está prestes a atacar Arata quando Kotoa vem correndo e pede que ele pare. De repente, Konoha é engolfada pelas chamas, e Kana vê flashbacks horríveis de seu passado. Arata corre em direção a ela, mas Konoha pede que ele não se aproxime. Ela diz a ele para deixá-la porque tem coisas mais importantes a fazer. Mas Arata mergulha no fogo, dizendo que jurou protegê-la. Ao ver isso, o ferimento no ombro de Kanu começa a doer, e ele larga a espada. Enquanto corre para salvar Arata e Konoha, ele perde a consciência e vê seu passado. Ele era o filho do senhor do território. Iyaka e a garota chamada Imi eram seus servos. Cresceram juntos. Eika era a parceira de treino de Kana, e Imai, a garota de quem ele gostava. Um dia, o senhor morreu, e os servos se rebelaram para matar Kana. Ele fugiu com seus amigos, mas Eika ficou para enfrentar os atacantes. Enquanto lutava, Kana levou Imai a um barco, e foram para uma ilha distante, onde um grupo, incluindo o jovem Ohika, os encontrou. Quando Kana acorda do sonho, ele confunde Kotorra com Imai. Ele decide contar a todos o resto de sua história, e diz que as pessoas que os encontraram foram muito gentis, e que ele decidiu esquecer seu passado e viver feliz com Imai aqui. No entanto, um dia ele ficou doente, e Imai foi buscar ervas medicinais.
apesar do aviso de Ohiko de que as chamas naturais nessa área eram proeminentes durante a estação. Quando Kana acordou e viu a montanha em chamas, ele seguiu sua intuição e subiu a montanha para salvar Imi. No entanto, ela já estava cercada pelas chamas. Ele tentou salvá-la, mas o fogo o atacou, causando-lhe um ferimento feio no ombro e jogando-o do penhasco. De alguma forma, ele subiu, apenas para ver Ima sendo queimada até a morte. Kana decidiu se matar porque sentiu que não tinha mais nada na vida depois de perdê-la. No entanto, ao ouvir seus gritos, o deus do fogo Homura apareceu diante dele na forma de uma espada, e o escolheu como seu portador. Kana diz a Arata e aos outros que, para ele, sua espada é Imi, e que ele a quer de volta a todo custo. Pensando em sua história e na traição de seu melhor amigo, Arata tem pena de Kana, e diz a ele para se juntar ao seu grupo. Ele promete que eles recuperarão sua espada, e então, poderão mudar o reino juntos. Kana aceita sua oferta, e a notícia chega aos outros membros dos 12 Guardiões. Eles se preparam para agir em breve, pois os 6 Guardiões que sempre trabalham juntos, também começaram a agir. À medida que a guerra para decidir o destino do reino se torna mais intensa, os 6 Guardiões estão vigiando o corpo da princesa, que mal consegue sobreviver. De alguma forma, eles têm certeza de que ela não conseguirá reunir forças suficientes para voltar à vida, mas ouviram falar de Arata, obtendo Tsukuyo, a espada das origens. Os 6 Guardiões temem que, se Kiku entrar em contato com Tsukuyo, ela será revivida, mas um deles afirma que tomou precauções para garantir que isso não aconteça. Eles vão para a Floresta Kamba, onde os 2 Aratas trocam de corpo. Os 6 Guardiões sabem que o Arata que estão enfrentando é de outro mundo, então enviam um deles para a floresta para despertar um poder que os ajudará a derrotá-lo. Enquanto isso, no mundo real, Masato está fazendo birra depois de levar uma surra de Arata também. Depois disso, ele briga com o pai, que o insulta por ser meio burro em tudo, porque ele abandonou as equipes de atletismo depois de perder. Quando Masato responde, e chama o pai de vereador corrupto e trapaceiro, o pai lhe dá um tapa forte, e diz que a mãe dele foi embora porque ele era um fracasso. Enquanto isso, Arata-tu volta para casa e diz à mãe que nada aconteceu na escola. Ele vai para o quarto, mas sua irmã o para, pedindo para falar mais com a mãe, que está preocupada. Arata não consegue. Nunca teve mãe na vida. Mais tarde, se perguntando sobre Arata e Masato, ele vê Suguru, novo amigo de Arata, pela casa. Ao perceber que foi visto, Suguru foge, mas Arata o intercepta. Ele pergunta se são amigos. Suguru acha que Arata ouviu ele dizer aos valentões que não são amigos. Diz que teve que falar isso para não sofrer bullying. Chora e pede desculpas a Arata, que responde que não importa, pois ainda são amigos. Isso o faz lembrar de Masato, e ele pede a Suguru que o leve até a casa dele. Eles chegam a uma estação de metrô, onde Masato, já irritado, encontra seus amigos zombando dele pelas costas. Quando ele se aproxima deles, eles perguntam se ele quer brigar, mas antes que algo aconteça, Arata-tu chega. Ele diz que se juntará a Masato se a briga começar a se equilibrar, e os garotos imediatamente se dispersam. Arata também pergunta a Masato se ele está bem, mas isso o irrita porque ele não queria sua ajuda. Ele acusa a Arata de sempre menosprezar os outros, como na vez em que perdeu deliberadamente para ele em uma corrida. Mas Arata também não sabe do que está falando. Ele está prestes a revelar que não é o verdadeiro Arata quando sua mãe chega procurando por ele. Ela dá 2 tapas em Arata por ele ter fugido de casa sem avisá-los, e depois começa a chorar porque estava preocupada com ele. Ver isso abala o coração de Masato, que se lembra de sua mãe deixando a família depois de pegar o marido traindo. Ele começa a tropeçar, furioso com tudo e todos. Ele culpa Arata por tudo, porque sua queda começou quando Arata deliberadamente se atrasou para deixá-lo vencer. Ele o amaldiçoa e jura matá-lo ao mesmo tempo. No mundo da fantasia, o guardião tatuado pede à floresta que abra o portão para o outro mundo e o leve até a pessoa que mais odeia Arata. De repente, ele e Masato se veem flutuando no ar, e o guardião passa todas as informações que tem sobre Arata para Masato por meio de magia. Com isso, eles trocam de lugar, e quando Masato sai da floresta, percebe que o Arata com quem estava lidando era falso. Ele pergunta aos 5 guardiões mascarados restantes sobre a localização de Arata, para que possa matá-lo. Arata e sua equipe estão passando por uma floresta quando, de repente, começa a chover, e Kana, que está viajando com eles agora, diz que estão no território de Yoru. Ele explica que Yoru é um dos 12 guardiões que controla a água e causa chuvas. Ao buscar abrigo, Arata pergunta a Kana sobre os poderes e personalidades dos outros guardiões. Kana se recusa a contar, pois ainda são inimigos. No entanto, revela que os 12 guardiões raramente trabalham juntos. Os 6 guardiões mascarados eram mais estranhos, pois ninguém conhecia seus rostos ou personalidades. Poderes. Ao mesmo tempo, os 5 guardiões levam Masato para o quartel-general, e contam como Arata se tornou um guerreiro escolhido, e agora pretende se tornar o rei do país. Eles lhe dizem que somente ele pode deter Arata por causa do ódio em seu coração, e para isso, ele também deve se tornar um guerreiro escolhido.
Misato não entende tudo, mas está pronta para fazer o que for preciso para derrotar Arata. Os 5 guardiões o conduzem às profundezas do porão, onde abrem o portão para uma sala que contém a única arma capaz de derrotar Arata e sua espada, Tsukuyo. Eles lhe dizem que a arma sagrada proibida chamada Orochi, que é cercada pelos restos mortais mumificados daqueles que tentam obtê-la, está adormecida desde sempre. Mas se alguém odiar o portador da Tsukuyo o suficiente, ela despertará e o escolherá. Quando Masato segura a espada chamada Orochi, ela desperta. E todos os guerreiros escolhidos sentem uma sensação estranha. Arata sente sua espada sagrada queimar sua mão. A energia negra de Orochi envolve o corpo de Misato, que se esforça para controlá-la. De repente, ele se vê dentro do domínio do deus aterrorizante, selado na espada, que lhe pede para mostrar seu ódio. Masato pede a Orochi que lhe dê poderes para que ele possa destruir Arata, e o deus maligno concorda. Ele concede a Masato seus poderes, e o escolhe como o guerreiro que espalhará o ódio e a violência no mundo. No dia seguinte, Masato caminha em direção a Arata, que sente uma dor aguda em sua espada. Ele saca a espada, e percebe que ela está reagindo de forma estranha quando de repente, Masato aparece diante dele. Arata fica atônito ao vê-lo, e pergunta ao amigo que se tornou inimigo o que ele está fazendo aqui. Masato simplesmente tira a espada negra Orochi de seu corpo, e ativa seu poder para enviar um golpe negro, em direção a Arata. O mortificado Arata reage a tempo e ativa a habilidade de barreira de sua espada para proteger seu grupo, mas ele está muito abalado. Depois disso, Konoha pergunta a Arata quem é o homem na frente deles, e pergunta a Masato o que ele está fazendo neste mundo. Masato responde a pergunta, perguntando se ele veio para este mundo porque tinha medo dele. Ao ver a resposta de Arata, Masato acha que acertou o alvo. Ele chama Arata de covarde que sempre sofreu bullying sem revidar. E é uma pena que ele tenha a arma mais forte deste mundo. Masato continua insultando Arata, que fica sombrio e nervoso quando ele o manda calar a boca. De repente, a faísca em sua espada desaparece, e ela começa a liberar uma energia negra. Todos ficam chocados com o fato de até mesmo a espada das origens ter começado a se desviar para o lado negro, e então Arata dispara uma poderosa explosão negra contra Masato. Apesar de usar sua espada para se proteger, Masato sofre alguns danos, mas Arata ainda não terminou. Ele diz a Masato que pagará por tudo que o fez passar, e a energia negra começa a transbordar pelo seu corpo, transformando-o em um demônio. Kana diz que ele deve ser detido antes que se torne um verdadeiro demônio, e Konoha corre até Arata e o abraça sem se preocupar com sua segurança. Ela pede a Arata que não se torne um demônio porque acredita que ele é o homem mais gentil do mundo. Ao ouvir suas palavras, a energia negra finalmente se dissipa e Arata volta a si. Konoha perde a consciência com isso, e Ken corre para o lado dela. Masato está prestes a atacar Arata mais uma vez. Então, os 5 guardiões aparecem e dizem para ele se retirar por enquanto. Eles não conseguiram prever que até mesmo Tsukuyo poderia se demonizar, e assim, decidem que Masato precisa despertar o poder total de Orochi, antes de lutar contra Arata. Masato dá uma olhada no deprimido Arata antes de ir embora, e Kana percebe que os 6 guardiões são seus inimigos agora. Arata está com o coração partido e envergonhado demais para perceber isso, e larga a espada. Kana aproveita a chance e pega a espada imediatamente. Ele foge com a espada, e Ken o persegue para recuperá-la. Só depois disso é que Arata percebe que Konoha está inconsciente no chão. Ele a chama freneticamente, e ela acorda aliviada por Arata ainda estar normal. Eles se abrigam em uma cabana abandonada. Arata se sente culpado por machucar Konoha. Ela pergunta sobre Masato e o outro mundo. Ela tenta segurar sua mão, mas Arata hesita. Konoha percebe que ele não é o mesmo garoto. Arata confirma que ele também trocou de lugar com Arata, depois que ele foi para a Floresta Kando. Ele diz a Konoha: "O quê?" Que quando ele tentou lhe contar a verdade, ela não acreditou nele, e não houve tempo suficiente para provar as coisas. Ele ainda se desculpa, mas Konoha está perturbada porque Arata também não está com ela. Arata garante a ela que está vivendo em segurança no mundo moderno. Konoha então pergunta quem foi o homem que fez com que ele se tornasse um demônio antes, e Arata responde que Masato é alguém que o odeia. Ele conta a ela como Masato e seus amigos o intimidavam todos os dias no ensino médio, e como era um fracote, não conseguia revidar. Arata afirma que nunca quis ter um poder que pudesse ser usado para machucar os outros, mas agora ele o tem. Com isso, ele sai para clarear a mente, e ao mesmo tempo, Ken encontra Kana. Ele tenta atacá-lo e pegar a espada de Arata de volta, mas Kana lhe diz que ele voltará sozinho. Eles voltam e encontram Arata abatido, e Kana pergunta se ele não vai pegar sua espada de volta. Quando Arata não demonstra nenhuma reação, Kana o prende contra uma árvore e apunhala a espada ao lado dele. Arata pergunta se ele não quer sua espada agora, e Kana responde que sua espada divina é muito pesada, com grandes responsabilidades, e que somente ele pode empunhá-la. No dia seguinte, Arata retoma seu treinamento com Ken, e está mais concentrado agora. De repente, Kana decide ser sua parceira de treino. Ele verifica a arma de Ken para baixar a guarda de Arata, e de repente, o ataca de surpresa.
Arata só consegue bloquear seus ataques, e enquanto Kana o empurra para o limite, ele lhe diz que o homem com quem ele lutou ontem estava com os 6 guardiões, e que certamente continuará vindo atrás dele. Ele diz a Arata que está muito fraco para enfrentá-lo agora, e que nesse ritmo, ele não conseguirá se proteger. Kana desarma Arata, e em seguida, bate com sua espada no vale abaixo, dizendo-lhe que ainda não está pronto para usá-la. Ele lhe diz para encontrar a espada divina antes do pôr do sol para provar que está pronto para o que for preciso, caso contrário, o grupo se dissolverá. Frustrado, Arata se aventura na floresta abaixo, e encontra um lobo enorme segurando sua espada. O lobo foge, e Arata o persegue. Maget sabe ao certo por que ele está fazendo isso. Com dúvidas em sua mente, ele continua correndo atrás do lobo quando, de repente, tem uma visão de Masato correndo ao seu lado. Masato costumava dizer a Arata que correr com ele era a melhor parte de sua vida, e o incentivava a continuar correndo com os olhos voltados para a frente. Assim que Arata sai de seu flashback, ele vê que o lobo parou. Ele começa a pensar em como Masato era seu melhor amigo, e ainda quer entendê-lo. Ele volta ao grupo com a espada, e Kana concorda em dar-lhe outra chance. Arata vai até Kotoha, e diz que se esforçará para não virar demônio. Quando encontra Misato, ela se emociona com sua determinação e promete apoiá-lo. Arata a abraça para agradecer. Enquanto isso, Misada acorda com a criada Mia ao lado. Ele se irrita com a alegria excessiva e a personalidade desajeitada dela, então a manda embora. Mais tarde, enquanto ele está olhando para o pôr do sol e amaldiçoando Arata, Mia chega até ele e pergunta sobre Arata. Misato diz que Arata é a pessoa que ele mais odeia, mas depois de ouvir seu discurso, Mia afirma que Masato realmente gosta de Arata, porque ele vive em sua cabeça sem pagar aluguel. Masato fica furioso com isso, e quase ataca a empregada, dizendo-lhe que Arata arruinou sua vida. Ele conta a ela a história de como estava em baixa depois que sua mãe deixou a família, e isso afetou seu desempenho. Ele pediu a Arata que corresse com ele para que pudesse se motivar, mas no final da volta, Arata reduziu sua velocidade para que eles pudessem empatar. Isso feriu o ego de Masato, pois ele queria perder honestamente para seu amigo. Ele agarrou o colarinho de Arata, acusando-o de diminuir a velocidade de propósito porque tinha pena dele. Depois disso, ele começou a acreditar que Arata nunca foi seu amigo, pois sempre o desprezou, e agora planeja se vingar dele. Logo depois disso, Arata e seu grupo chegam a um trecho de floresta com muitas borboletas, e não percebem que a borboleta azul brilhante entre elas é um espião do guardião chamado Yoru. Ele está vigiando Arata de seu palácio, e todos os seus servos se ajoelham diante dele, enquanto um velho está preso em uma bolha de água. Os servos pedem a Yoru que tenha piedade do velho, mas ele diz que deve ser punido porque falhou na simples missão de assumir o controle de todo o comércio de sal do reino. Yora não se importa se as pessoas sofrerão por causa disso, pois ele precisa monopolizar o comércio de sal e se tornar mais forte do que os outros guerreiros escolhidos. Ele finalmente liberta o velho da prisão de água e avisa a todos que, se quiserem servi-lo, devem cumprir suas ordens com perfeição. Por outro lado, Kana está liderando Arata e outros territórios de Ciora, mas Arata diz que não quer encontrá-lo agora. Ele afirma não ter intenção de lutar contra Yora antes de saber que tipo de pessoa ele é, e é por isso que ele quer conhecer seus servos próximos primeiro. Kotoha concorda imediatamente com a ideia de Arata, e ao vê-la tão amigável com ele, Ken se pergunta o que mudou entre os dois. Arata então pergunta a Kena sobre a cidade mais próxima, e eles imediatamente partem para lá. Eles chegam à cidade mais rica de todo o reino, que é governada por um dos servos de Yoro. Eles são parados nos portões, porque não têm dinheiro suficiente para pagar o imposto de entrada, e quando o porteiro começa a procurar maneiras de ganhar o dinheiro, um homem chamado Sou chega e os leva para dentro. Ele dá a todos um tour pela cidade, e Konoharu consegue ver alguns belos grampos de cabelo. No entanto, eles não têm dinheiro, e Sou lhes diz para trabalharem para que possam pagar o imposto de entrada e depois fazer compras com o que restou. Os homens são enviados a uma mina para cavar e carregar pedras, enquanto Kotoha vai para a lavanderia. Vendo que Sou está no comando de tudo, Arata pensa que ele pode ser a maneira mais próxima de chegar ao servo de Iori. À noite, ele pergunta a um lojista sobre Yoro, mas ele nunca o viu na cidade. Ele tenta vender algumas coisas para Arata, que decide comprar o grampo de cabelo que Kotoha queria. Nesse momento, Sou chega ao local, e mais tarde, Arata lhe pergunta se ele já conheceu Yoru. Sou lhe diz que Yoru é um homem nobre e sábio, e que no momento, ele está buscando atingir a perfeição em tudo o que faz. Ele revela que Yoru criou as leis dessa cidade que a tornaram o lugar mais próspero de todo o reino. No dia seguinte, quando Arata e Ken estão trabalhando na mina, de repente, eles veem o chefe sendo abordado por quebrar uma carruagem. Arata e Ken tentam apoiá-lo, e percebem que outros trabalhadores danificaram a carruagem deliberadamente para culpar o garoto. O chefe se recusa a ouvir a razão e despede o garoto, descontando todo o seu salário em nome da taxa de reparo. Ken já está farto disso, e está prestes a jogar as mãos no chefe quando Su chega e o impede. Depois disso, Arata e outros vão até a casa do garoto que mora na favela escondida junto com outras pessoas pobres. Ele explica que seus pais eram comerciantes de tecidos, mas quando adoeceram e morreram, a loja faliu e ele foi jogado na favela. Além disso,
O chefe que acabou de demiti-lo costumava ser o funcionário principal da loja. Arata e Ken ficam furiosos com essa injustiça. E depois ficam sabendo que o garoto não pode nem sair da cidade, porque a taxa de saída é muito alta. Arata acha que é uma zombaria chamar esse lugar de cidade perfeita. E Kana diz que se trata apenas de puxar os outros para baixo. Para chegar ao topo, Sue está ouvindo tudo do lado de fora da cabana, e Kana vai confrontá-lo. Sue sabe quem é Kana, e pergunta a Ken o que ele está fazendo com um aleatório como Arata. Mas Kana pede que ele não subestime o garoto que está lá dentro. Ken faz uma sopa para o garoto, que se emociona ao saboreá-la. Ele agradece a Arata e Ken por apoiá-lo quando ele queria simplesmente desaparecer deste mundo. Arata fica chocado ao ouvir isso, pois essas palavras o fazem lembrar de si mesmo no passado. Ele consegue convencer o garoto de que não vale a pena fugir do mundo porque você se sente sozinho e patético. É preciso continuar tentando para alcançar mais. O garoto quer sair da cidade, e Arata diz que vão ajudá-lo a escapar. Kotoa e Kana chegam para ajudar. À noite, chegam aos portões e derrubam os guardas. Estão prestes a fugir quando Sou aparece. Ken pede que os deixe ir, mas Sou se recusa. Ao tirar uma espada sagrada do peito, ele se apresenta como o mestre desta cidade e o servo número 1 de Yoru. Arata também saca sua espada e diz a Sou que esta cidade não é perfeita. Ele diz que a cidade não tem coração, assim como Yoru. E essas palavras lembram Sou, de seu primeiro encontro com seu mestre. Ele atacou Yoru por frustração quando percebeu que todos estavam tentando se aproximar dele apenas pelo seu dinheiro. Ele esperava que Yoru acabasse com ele, mas em vez disso, ele lhe deu esperança e pediu que ele se tornasse seu servo. Soundly sai de seu flashback e ataca Arata com sua habilidade, mas que é apenas atirar um monte de moedas em seu oponente. Arata consegue bloqueá-la, mas Sue não o ataca novamente. Ele afirma que o tem observado sob as ordens de Yora, e que o viu lutar e superar os desafios que enfrentou. Sou diz a Arata que acredita nele, e nesse momento, a espiã de Yoru, Butterfly, começa a pairar ao redor dele. Sou apenas sorri e diz ao garoto que ele não precisa sair da cidade, porque vai desafiar Yoru e transformá-la em um lugar mais humano. Ele então pede a Arata que mude Yoru para a pessoa gentil que ele já foi, pois ele é o único que pode fazer isso. Por outro lado, os 5 guardiões dizem a Masato que ele precisa conhecer outra pessoa que veio da Terra para este mundo, para que possa se tornar mais poderoso. Eles lhe mostram imagens de espinhos de pedra perfurando homens e uma pilha de corpos, e então revelam que esse é o poder de Akka, que também veio do outro mundo. Quando chegam ao território de Akka, ele ataca a nave e diz para eles irem embora. O navio está prestes a se retirar, mas Masato desce para falar com Eika. Ele usa o poder de sua espada para pousar em segurança, e pede a Eika que se junte a ele para que possam derrotar Arata e Kana juntos. Aka-an não está interessado em perdedores como ele, então começa a se afastar. Mas Masato faz birra, dizendo que só quer derrotar Arata a todo custo, caso contrário, sua vinda aqui não faria sentido. O Aka finalmente lhe dá um pouco de atenção e, de repente, se aproxima dele com a ponta da lança apontada para o rosto de Masato. O Aka lhe diz que ele é muito mole e fraco para derrotar Arata, e apunhala seu olho para lhe dar uma sensação de perda. Ele então diz a Masato que quanto mais eles perdem no caminho para se tornarem mais fortes, melhor é o resultado. Masato estava pronto para perder tudo, se isso significasse que ele poderia derrotar Arata, e para honrar sua determinação, Eika o aceita como aluno e até lhe dá seu olho. Por outro lado, Kana leva o grupo ao palácio de Yora, localizado em uma pequena ilha e com uma estranha bola de água flutuando no alto. No palácio, Yora cumprimenta sua mãe presa em uma bola d'água e diz que, ao obter a espada Tsukuyo, estará perto de ser rei, e talvez ela se orgulhe dele. Fora do palácio, Arata e Kotoha aguardam Ken e Kana, que foram em missão. Arata vai dar um grampo a Kotoha quando ela fala sobre ele querer voltar para casa. Ela diz que ele deve ter família e amigos em seu mundo, e que ela cuidará dele em nome deles até a hora de ele voltar. Ela foge sem ouvir o que Arata tem a dizer, e ele pega o grampo de cabelo que não pôde lhe dar. Ele finalmente percebe que parou de pensar em retornar ao seu mundo desde que prometeu à princesa salvá-la. Enquanto está perdido em pensamentos sobre seu futuro incerto, ele de repente ouve Kotoha gritando e corre em direção a ela. Ele encontra um tentáculo de água que agarra a perna dela, e quando saca sua espada divina, mais tentáculos atacam Kotoha e a prendem em uma bola de água. Ela é arrastada para o mar, e Arata só consegue gritar seu nome quando Ken e Kana retornam. Kana diz que esse é o poder de Iori, e Arata corre imediatamente em direção ao seu palácio para salvar Kotoha. Os portões do palácio estão abertos, e não há nenhum guarda para bloquear Arata quando ele entra e encontra Kotoha presa e amarrada. De repente, a água começa a encher a bolha em que ela está presa, e Arata saca sua espada para libertá-la. Ele usa a habilidade de sua espada para atacar a bolha, mas não causa nenhum dano. Nesse momento, Yoru aparece e cumprimenta Arata, dizendo que ele está muito fraco para quebrar a prisão agora. Kana e Ken também chegam ao local, e Yora zomba de Kana por ter tido sua espada sagrada roubada por Yaka.
A água dentro da bolha continua subindo, e Arata exige que Yoru liberte Kotoha. Ele lhe diz para fazê-lo se submeter, ou se render a ele se quiser libertar a garota. Arata o chama de covarde, mas Yoru afirma que essa é a maneira perfeita de subjugá-lo e deixar sua mãe orgulhosa. Ele ataca com uma onda de água, e Arata a bloqueia com sua barreira. Kana e Ken querem ajudar Konoha, mas Yoru também bloqueia o caminho deles. Todos os seus servos assistem à luta, e Sou convence todos a apoiarem Arata, porque ele é o único que pode transformar Yoru em uma pessoa gentil. Mais uma vez, Arata só consegue se esquivar dos ataques de Yoru, e quando Sou o ajuda a bloquear um ataque vindo de seu ponto cego, Yoru se enfurece e ataca seus servos. Arata perde a concentração ao ver Kotoha em apuros, e Yoru usa essa chance para atingi-lo com o ataque de água e prendê-lo. Quando Arata está prestes a ser submerso na água verde brilhante, Sou percebe que Yoru vai usar seu movimento especial que encerrará a batalha instantaneamente. De repente, um navio voador aparece acima deles, e alguém salta do... É Misato, que veio aqui para derrotar Arata. Depois de ficar mais forte, ele usa o poder de sua espada profana para aterrissar no palácio, e começa a procurar Arata. Ao vê-lo se afogando, ele pergunta a Yoru o que ele está fazendo com seu inimigo. Yoru responde que Arata está dormindo, e que ele se renderá a ele enquanto dorme. Masato não pode deixar ninguém derrotar Arata. Então, ele o ataca, mas Yoru bloqueia seu ataque e o prende em uma bolha de água. E também, ele submerge Masato na piscina e depois entra nela para derrotar os dois garotos. Dentro da piscina, Arata se sente aquecido e seguro. Então, de repente, ele abre os olhos e se vê em sua casa. Sua mãe preparou sua sopa favorita, mas depois lhe perguntou sobre o juramento de rendição. Ela tenta chantageá-lo para que ele diga que entrega seu poder a Yoru, mas Arata se recusa. Vendo que ele ainda tem vontade de lutar, Yoru usa seu poder e torna Arata mais jovem, mudando seu sonho. O filme mostra quando ele brigou na escola. Sua mãe diz para desistir e falar as palavras que acabarão com sua dor, mas ele se recusa. Yoru volta mais no tempo, mas o jovem Arata não desiste. Cansado de Arata não ouvir, Yora decide matá-lo. Ele retrocede mais no tempo para torná-lo um bebê. Mas a voz de Kotoha ecoa na mente de Arata, dizendo para lutar. De repente, Arata cresce e atinge sua idade normal, e diz à mãe que precisa ir embora. Ele diz a ela que tem uma garota que ama, e mesmo no sonho artificial, sua mãe lhe deseja boa sorte. Com isso, Arata libera o poder total de sua espada Tsukuyo, destruindo a técnica de Yoru e a bola de água gigante sobre seu palácio. Com uma luz dourada brilhante de grama e poeira dourada caindo do céu, Arata desce ao chão com Kotoha em seus braços. Todos ficam surpresos ao ver isso, e Kotoha abre os olhos. Assim que ela aterrissa em segurança, Yora sai da piscina, furioso porque Arata quebrou sua técnica, e também porque ele se recusou a ouvir sua mãe. Arata responde que sua mãe não o mandaria desistir nem em sonhos, e que ele é livre para fazer o que quiser. Yoru tenta atacá-lo, mas seu poder não é ativado porque sua arma divina perdeu a vontade de lutar. De repente, Yoru se dá conta de algo terrível, e corre para o quarto onde sua mãe está guardada. A bola de água. Ela ficou presa em explosões, deixando apenas um conjunto vazio de roupas para trás. Yoru tem um colapso ao perder sua mãe, mas Su diz a todos que sua verdadeira mãe morreu há muito tempo, e que essa era apenas uma ilusão que ele criou para si mesmo. A mãe de Yoru nunca lhe demonstrou afeto, e sempre o repreendeu para que fosse perfeito em tudo. Ele trabalhou duro esperando que ela o elogiasse, mas mesmo como um dos 12 guardiões, ela não mudou. Ela faleceu, e Yoru pensou que, como rei, ela o reconheceria. Mas ele fracassou em tudo. De repente, Kana se aproxima de uma caixa, e Yoru diz para não tocá-la, pois é o presente que sua mãe lhe deu antes de morrer. Kana pergunta a ele o que há dentro da caixa, e Yoru responde que nunca ousou abri-la porque achava que não era digno dela. Todos lhe dizem para olhar dentro, pois pode haver uma mensagem para ele, e Yoru obedece. Ele abre a caixa e encontra um colar mal feito que havia feito para sua mãe na infância, e que ela se recusou a aceitar, dizendo que era um desperdício do tempo dela. Yoru fica perplexo, e então, seu antigo criado lhe diz que a atitude rígida que sua mãe sempre impunha era apenas para o bem dele. Ela sabia que Yoru era um garoto mimado e gentil que não sabia nada sobre os desafios do mundo real. Ele já havia perdido o pai, então a mãe assumiu a responsabilidade de prepará-lo para o futuro, agindo com firmeza, mesmo que isso tenha partido seu coração. Quando Yuma se dá conta da verdade, ele começa a chorar, e finalmente percebe que havia perdido seu caminho. Ele pede desculpas a seus servos por todos os erros que cometeu, e agradece a Arata por tê-lo feito perceber isso. Yoru pergunta a Arata o que é mais importante na vida. Arata diz que são os laços com as pessoas. Yoru gosta da resposta, mas Masato aparece, descontente. Ele diz que não precisa de laços, e ameaça Arata. Masato afirma que Arata o odeia tanto, que viraria um demônio para matá-lo. Esse confronto mostra as diferentes visões sobre conexões humanas e suas emoções. Arata estremece ao ouvir isso, e Misato diz a ele para se transformar em um demônio novamente para que eles possam lutar.
Arata declara que nunca mais se tornará um demônio, e jura que mudará o coração de Masato. Masato responde que não será transformado por alguém tão fraco quanto ele, e aponta sua espada para Arata. Sua espada, Orochi, de repente evolui e fica mais forte. E Arata não tem escolha a não ser sacar sua arma também. Masato avança contra ele, e o choque de suas espadas destrói a sala em que estavam. Arata aproveita a fumaça e foge, mas Masato o persegue. Ele ataca com as lâminas alongadas de sua espada, e Arata só consegue se esquivar. Konoha está preocupada com ele ao se lembrar de como Arata se transformou em um demônio na última vez que lutou com Masato. Ela pede a Kana que o ajude, mas ele se recusa, dizendo que essa é uma batalha que Arata deve travar sozinho. Ela se volta para Ken, mas ele concorda com Kana e acrescenta que não ajudará em nada. No entanto, ele diz a Konoha para acreditar em Arata, pois ele não se transformará em um demônio e ainda assim vencerá. Por outro lado, Arata está sendo constantemente empurrado para trás pela espada metamórfica de Misato e por seus ataques implacáveis. Ele ativa a barreira de sua espada para bloqueá-la, e Misato diz a ele para parar de se esconder como um covarde e atacar. Ele diz que é uma batalha pela submissão, e Arata responde que não quer isso. Ken aplaude Arata, dizendo para revidar ou não alcançará a princesa Kiko. Arata percebe que deve corresponder à confiança da princesa. Konoha chega e diz que todos acreditam nele. Ele lembra dos rostos dos amigos e decide lutar até o fim. No entanto, Masali diz que acreditar é algo inútil enquanto libera o poder sombrio de sua espada. A escuridão começa a dominar Arata, e ele não consegue derrotá-la usando as habilidades de sua espada. Todos acham que ele está em apuros porque a espada Tsukuyo não tem nenhuma habilidade ofensiva. Yoru decide ajudá-lo, submetendo-se a ele e dando-lhe todos os poderes e habilidades de sua arma. Seus servos tentam impedi-lo, mas Yoru diz que apoiar Arata neste momento é um ato maior do que se tornar o rei, e talvez sua mãe se orgulhe dele por fazer isso. Até mesmo Arata não quer que ele se submeta a ele, mas Yoru já se decidiu e diz a Arata para mudar o mundo para o bem dele também. Quando Yoru começa a fazer o juramento de submissão, Arata lhe diz para parar, mas Kana lhe diz para deixar de ser um covarde. Ele lhe diz que Yoru está confiando sua vida, seu poder e seus sonhos a ele, e que ele deve ser homem e continuar avançando com esse novo poder. Yoru então completa o juramento de submissão, e seu corpo se transforma em energia dourada para entrar na espada de Arata. Arata tem uma explosão de emoções e energia que destrói todo o palácio. Arata e Masato ficam frente a frente, e ele finalmente pergunta a Masato por que ele quer tanto lutar com ele. Masato se lembra do passado e diz a Arata que quer derrotá-lo a todo custo. Quando ele está em seu melhor momento, Arata pergunta se ele não está satisfeito com todo o bullying sofrido ao longo dos anos, mas Masato diz que ele é burro demais para entender a verdade. De repente, ele ataca Arata com as lâminas do chicote, mas Arata transforma sua espada na arma de Yora e desvia os ataques de Masato com jatos de água. Masato tenta atacar novamente, mas Arata desvia suas lâminas dessa vez também. Ao ver Arata finalmente levando a luta a sério, Masato decide que é a sua chance de derrotá-lo adequadamente. Ele usa as lâminas do chicote para se lançar no ar, e em seguida, ataca Arata com os dois invocando o poder de suas espadas divinas. Arata diz a Masato que a luta não é mais só dele, então ele não vai perder. Ele empurra Masato para longe antes de liberar o poder total de sua espada, que começa a brilhar e se restaurar. O chão treme violentamente enquanto enormes pilares emergem do mar, levantando ondas gigantes. Todos ficam impressionados com o poder de Arata. Até Masato, sempre cético, se surpreende. Com olhar firme, Arata declara que lutará por seus amigos e pelo mundo que ama. Ele ergue sua espada, criando uma barreira dourada com asas de energia. O brilho intenso deixa todos atônitos. Arata ativou o poder total da lendária Tsukuyo, pronto para a batalha final. Ele balança a espada, e uma rajada de energia vai em direção a Misato, que diz que não desistirá do sonho e o derrotará um dia. Ele diz a Arata para esperar a próxima luta e é levado pela energia. Arata, saboreando a vitória, sente-se como quando corria com Masato no colégio. Não parece uma batalha de vida ou morte, mas uma competição amigável. Ele então se senta e agradece a Tsukio por ter lhe dado seu poder. De repente, Kotoa sobe na rocha e abraça Arata, dizendo que está aliviada por ele ter saído ileso. Arata aproveita a chance para lhe dar o grampo de cabelo que comprou para ela, e ela fica feliz em recebê-lo. Depois disso, Arata encontra os criados de Yoru, que decidiram seguir o exemplo de seu mestre e se submeter a Arata também. Ele pergunta se eles têm certeza, e todos lhe dizem que querem lhe dar seus poderes para que ele possa mudar o mundo. Com isso, todos os servos se submetem a Arata e se tornam parte de sua força. Depois de absorver a energia e a força vital deles, Arata declara que seguirá em frente para provar que todos estavam certos ao confiar nele. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!